Que Deus nos abençoe, nos dê uma aula tranquila, tá certo? Nós encerramos o módulo 1 e já iniciamos o módulo 2, né, quando nós falamos sobre o Império Bizantino e falamos também sobre os bárbaros, tá certo? Só que nos foi solicitado que a gente volte para o módulo 1 para fazer as correções das atividades. Então, nós vamos pegar essa aula, ok? Para fazer as devidas correções. Não entendi nada dos comentários do Vitor no meu vídeo. Sei lá, ele podia ser mais errado. Bom dia, professor. Bom dia, Luiz. Tranquilo, meu lindo? Tranquilo, senhor. Graças a Deus, na paz, viu? Melhor seria se tivéssemos tudo numa aula física, mas estamos fazendo o possível aqui. Só em ver vocês aqui já é uma alegria. E boa participação. Já temos 19 participantes, 20 comigo. Bom mesmo, viu? Então, pessoal, como eu estava dizendo, bom dia para quem está chegando agora. Então, nós vamos retornar no módulo 1, dar uma pausa no módulo 2, retornar para o módulo 1, para que a gente possa fazer as correções e aí a gente possa também, né, tirar algumas dúvidas que possivelmente tenha ficado, tá? E aí a gente possa, então, tirar essas dúvidas, debater, né, alguns pontos e fazer a correção aqui do nosso módulo. Beleza? Então, pegue o módulo. E abro na página 34. Página 34. Eu pedi para abrir na página 34 para que vocês possam me confirmar, né, se a gente fez essa correção em sala de aula, antes da pandemia. Então, para mim, que essa aqui a gente já fez. Sim, a gente já corrigiu. Acho que sim, professor. Pronto, beleza. Então, obrigado, meninos. Página 38. Tá vendo que a memória do velhinho aqui tá boa? Página 38, Esparta. Esparta era uma sociedade hostil, militar. Nós vimos isso, certo? Como eles atuavam, né? Os espartanos que surgiram através dos dórios, certo? Sociedade que vai dominar a Grécia antiga, inclusive é graças a eles que vem a diásporas gregas, tá? Então, a número 1, no período arcaico, o mundo grego passou por diversas transformações. Quais foram as transformações em Esparta? Então, vamos lá. Resposta. Aumento do número de escravos de guerra. Resposta. Aumento do número de escravos de guerras. Criou uma legislação própria, atribuída a Licurgo. Criou uma legislação própria, atribuída a Licurgo. Eu vou repetir. Aumento do número de escravos de guerra, que eles conquistaram vários territórios, né? Criação de uma legislação própria atribuída a Licurgo. E uma grande força militar. Licurgo era tido como uma divindade, ele que fez, né, a lei chamada de Grande Retra espartana. Beleza? Então, esses são os pontos principais da questão 1. Questão 2. Aí eu vou falando, eu volto a dizer, qualquer dúvida vocês me falam aí que a gente vai tirando as dúvidas aqui. Questão 2. C de casa.
Questão 2, C de casa. Em Esparta, cidade-estado grega, que, além de xenófoba, eram militarista e lacônica. Elas eram xenofóbicas, tá? Os espartanos eram xenofóbicos porque eles não aceitavam estrangeiros, tá? Era uma sociedade militarista, ok? E lacônica porque eles viviam na região da Lacônia, tá? Onde o laconismo, né, era a forma de se expressar dos espartanos, beleza? Então, letra C de casa. Número 3. Número 3, letra D de dado. Corinto, Licurgo. Cidade-estado de Corinto. E o legislador foi Licurgo. Então não é D de dado, professor, é C de casa, né, não? É C, professor. Meu amor, desculpa. É D de dado, Esparta e Licurgo. Vocês estão falando de Esparta. É porque tá um do lado do outro aqui, ao invés de eu ver D, eu vi C. Desculpa, você está certíssimo. Letra D. Letra D, Esparta. Estamos falando de Esparta, ó. Desculpa, eu que errei. Agora faz mais sentido. Eu que errei, faz sim, beleza. É porque tá um do lado do outro, eu estou olhando aqui e estou lendo outras coisas e acabei falando a letra C. Você vê que é o inconsciente. Né? Mas a letra D, D de dado. Para ver se vocês estão prestando atenção, se tem alguém aí do outro lado. Obrigado, meninos, vocês estão certos. Número 4 também é letra D. Todas as alternativas estão corretas. Todas as alternativas estão corretas. Número 5, B de bola. B de bola. Apenas a afirmativa 1 está incorreta, porque apesar de existirem dois reis, eles possuíam funções diferentes. Um militar, ok? E outro religioso. E eram de famílias rivais, tá? Eles eram de famílias rivais. É o que nós chamamos de diarquia. Diarquia. 41, página 41. É sobre a política grega ateniense. Número 1, letra A. Qual é a essência dessa mudança contida no texto? Gente, eu não vou ficar lendo os textos para a gente não perder tempo, tá? Qual é a essência dessa mudança contida no texto? A proibição, resposta, a proibição da escravidão por dívida. Proibição da escravidão por dívida. O texto está falando sobre Solon, né, que fez leis tanto social, tanto política, tanto econômica, tá certo? Uma das leis feitas por ele foi a proibição da escravidão por dívida. E a letra B, eu já respondi, né? Foi Solon, o legislador, que fez essas leis. Então, letra A, proibição da escravidão por dívida. E letra B, Solon. Solon, que eu volto a repetir, fez leis de cunho social, econômica e política. Número 2. Nós temos Clístenes. Clístenes, ele é tido como o pai da democracia antiga, certo? Aonde participavam dessa democracia, né, todos aqueles que eram considerados cidadão grego. Então, qual era a condição para ser cidadão ateniense, cidadão grego, para participar da política de Atenas? Então, coloque aí, para ser cidadão, tem que ser homens acima de 21 anos, homens com idade de acima de 21 anos, filho, né, de pai grego e livre. Então, ele tinha que ser homem, 21 anos, tinha que ter nascido na Grécia e ser livre. Essas eram as condições para participar da democracia. E muito cuidado, viu? Porque eu já vi questões dizendo que tinha que ter dinheiro, renda. Não, não tinha que ter renda, tá certo? Simplesmente ele tinha que ser do sexo masculino, homem,
ter 21 anos, participar da... Como é que fala? Ter nascido na Grécia e ser livre. Ter nascido na Grécia e ser livre. Beleza? Professor, o senhor poderia repetir a resposta da B, da 1? B. Solon. Solon. Obrigado. De nada, meu querido. Número 3. Casa. É uma questão do Enem, né? Na configuração política da democracia grega, em especial ateniense. E agora tinha por função ser de casa, construir o lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar sobre as questões da comunidade. Então, a Ágora é o local que eles faziam, né, as votações, né, sobre as leis da Grécia. Então, é letra C de casa. Número 4, letra E de escola. Organização política de Atenas, o Areópago, antes das reformas sociopolíticas de Drácon e Solo. Número 5. D de dado. D de dado. A preocupação do regime democrático em garantir o direito da igualdade política aos cidadãos atenienses mais pobres, ok? A pobreza não era um empecilho à participação política. É aquilo que eu acabei de falar para vocês. Em algumas questões, eles trazem, né, principalmente questão de vestibular, eles trazem a questão financeira, a questão censitária do dinheiro. Mas, desde já, eu já peço a vocês, né, como eu tinha falado anteriormente, não tem essa visão de dinheiro, tá? Não tem essa visão censitária, beleza? Tá? Essa aqui é Professor, Diga. o meu deu uma travada e eu não consegui ouvir a resposta da 4. Qual é a resposta da Pronto, 4? pronto. Letra E. Letra E. Beleza? Obrigado. De nada. A 5 você pegou, João? Peguei. Beleza. Tá? Então, pessoal, fiquem atentos em relação à política grega, participação da democracia, porque muitas questões caem essa questão financeira. Caiu questão financeira, você já corta, beleza? Já corta porque não era, né, ligado ao dinheiro. Pelo contrário, essa democracia fez com que muita gente pobre participasse, né, da política grega. Então, nós temos aqui, como eu tinha respondido na questão 2, homens maiores de 21 anos nascido na Grécia e livre, beleza? Em momento algum fala de dinheiro, tá bom? Questão 6. Questão 6. A de amor. Lembra que eu falei da isonomia ou eunomia? Tá? Iso significa igual. Então, é a igualdade perante a lei, né? Onde, inclusive, nossa Constituição, no artigo 5º, diz que todos nós somos iguais perante a lei, certo? Independente de cor, de raça, de crédulo, né? De condição financeira, do status quo. Então, por isso que a letra A, isonomia. A questão se refere à organização política posta em prática pela maioria das polis, ou seja, das cidades, de acordo com o modelo ateniense. Tá certo? Então, isonomia é a igualdade de todos perante a lei. Beleza? Número 7. Número 7. Letra E de escola. O trecho, retirado da obra política de Aristóteles, permite compreender que a cidadania vivida pelos atenienses era, de fato, restrita àqueles que se dedicavam à política e que tinha tempo para resolver os problemas da cidade. Então, é aquela, o cara, ou ele trabalhava, ou ele se dedicava à política, certo? E aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai decidir entre uma coisa, entre outra. Tá? E aí ele passa, então, a se dedicar à política. Todos aqueles que tinham, né, condições de se dedicar à política. 45. Página 45. Com base no texto, responda: a que tratado se refere o texto
e em que contexto está inserido. Eles estão falando aqui das guerras médicas, tá certo? Aonde foi o conflito, né, entre o povo Medos, tá? Ou seja, os persas, contra os gregos de Atenas, os gregos de Esparta, certo? Contra os gregos em geral, contra Mileto. Então, o tratado que ele se refere se chama Tratado de Susa, com 2 C, Susa. Tratado de Susa. E o contexto é as guerras médicas. Algumas pessoas chamam esse tratado, tá, como Tratado das Calhas. Tratado das Calhas. Tratado das Calhas. Ou Tratado de Susa. Tá certo? É o contexto das guerras médicas. Quais as consequências desse número 2? Quais as consequências desse tratado para os persas e os gregos? Então coloquem. Ou, né, quem já colocou, presta atenção. Para os persas, eles vão reconhecer a hegemonia, de Atenas no mar Egeu. Os persas, a partir do tratado, vão reconhecer a hegemonia de Atenas no mar Egeu. É nesse período que Atenas se torna a principal polis, né, da Grécia, causando inveja a Esparta e logo depois a guerra do Peloponeso. Mas vamos lá, os persas reconheceram a hegemonia de Atenas no mar Egeu. Já Atenas ficou marcada nesse período, graças ao tratado, graças à ascensão política de Atenas. A ascensão política. A ascensão política de Atenas. É aí que vem a melhoria na arte, né? As grandes construções, os grandes templos, certo? Tudo isso feito em Atenas no período do governante Péricles, tá? É o período em que Péricles contrata arquitetos, né? Investe na literatura grega, no teatro, ok? Aí vem a hegemonia, né? O apogeu das cidades gregas. Nós chamamos de a Era de Ouro, beleza? Número 2, ser de casa. Ser de casa. Número 2, ser de casa. Número 3, B de bola. B de bola. Número 3, B de bola. Professor, número 2 é qual? C de casa. C de casa. E a número 3, B de bola. Número 4 é de escola. Número 4 é de escola. Número 5, B de bola. Número 5, B de bola. Número 5, B de bola. Número 6, A de amor. Número 6, A de amor. As costas estão doendo, professor. Tá, velho. Desde
Professor, Diga, Dani. na Roma República, eu estava vendo os slides e a classe, acho que era plebe, eles tinham fugido para algum lugar. Sim, Por quê? tá. Existia um conflito, tá? Entre os plebeus, ok, e os patrícios. Por quê? Porque os plebeus eles não tinham direitos nem civis e nem direitos políticos. Eles pagavam os maiores impostos, eles que eram os soldados nas batalhas, eles ficavam na linha de frente, não recebia premiações, pois há guerras, ok? Então, eles simplesmente fizeram uma grande greve e fugiram para o Monte Aventino. Por quê? Porque eles queriam direitos políticos e direitos civis. É aí que os patrícios autoriza eles retornarem criando o tribuno da plebe, sendo que o tribuno da plebe ele vai servir inicialmente para vetar as leis dos patrícios. Eles fazem uma segunda revolta, vindo para o Monte Aventino, e aí simplesmente é permitido que o tribuno da plebe possa também criar as suas próprias leis. Entenderam? Entendeu? Entendi, obrigada. De nada, Dani. Precisando, estão por aqui. Página 49. Roma. O senhor corrigiu, professor, essa, eu acho. Já corrigi? Confirme aí, gente. Corrigiu. Então, vamos para 52. Oh, que bom. Então, não me adianta. 52. Qual página? 52. 52. Comente o caráter oligárquico da República Romana. Primeiro eu vou explicar. Oligarquia é uma palavra que significa pouco, né? O governo de pouco. Óligo significa pouco, tá? Então é o governo de pouco, certo? Aonde esses poucos aqui, no caso, era o patrício, como eu acabei de falar aqui para Dani, para vocês. Inicialmente, os patrícios que tinham os direitos políticos, beleza? Então, olha só. Resposta. Resposta significa que é de caráter público, governado pelos patrícios. É de caráter público, mas eram governados pelos patrícios. Então, ou seja, era de caráter público, mas não era para todos, tá? Era simplesmente dos patrícios, era governado pelos patrícios, né? Ele tinha um controle do poder político dentro da Roma antiga, e isso na monarquia e metade da república, beleza? Até vir esse acontecimento que a Dani perguntou aí e eu expliquei para vocês, tá bom? Número 2, letra E de escola. Número 2, letra E de escola. Número 3, A de amor. Número 3, A de amor. Número 4, C de casa. Número 4, C de casa. Professor, qual é a 3 mesmo? A 3, A de amor. Obrigada. De nada, Liz. Número 4, C de casa. Número 5, A de amor. Aqui, Dani, número 5 é em relação à pergunta que você fez. A luta entre patrícios e plebeus
desencadeada no período de 494 a 287 a.C., envolveu os seguintes aspectos. Os plebeus reclamavam da existência de leis orais, da proibição de casamento entre classes e da escravidão por dívida. E aí, a partir desse momento que o tribuno da plebe tem o direito de produzir as suas próprias leis, é que eles fazem leis para casamento misto, para acabar com a escravidão por dívida, eles fazem leis escritas, ok? Eles passam a fazer leis para beneficiar os plebeus. Tranquilo? Número 6, C de casa. Número 6, C de casa. Número 7, B de bola. Número 7, B de bola. Que condições propiciaram a expansão romana no século IV de Cristo? Paz interna, a